Olá pessoal, hoje é o dia da nossa terceira aula sobre distribuição eletrônica. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Química com a nossa terceira aula. O conteúdo da aula hoje é distribuição eletrônica. Bom, a gente já tinha dito, né, que os elétrons eles não ficam perdidos na eletrosfera, eles ficam organizados em camadas dentro das camadas eles também são organizados em subníveis, o que a gente chama de orbital. Então, como é que são esses subníveis de energia? As camadas estão lá, né? A camada K é a mais próxima, tem o núcleo aqui no meio, a camada K está mais próxima do núcleo, a L é um pouquinho mais longe, a M um pouquinho mais longe, N, O, P, Q, né? Aí vai dar o volume para o átomo. Dentro dessa organização, não vai enfiando elétron de qualquer jeito. Cada camada tem uma quantidade de elétrons que suporta, e esses elétrons vão sendo distribuídos de acordo com os subníveis. Eles não são distribuídos só assim, primeiro na K, depois na L, depois na M. Não é assim. Bom, a quantidade de elétrons vai ter a ver tanto com a proximidade do núcleo, né? A camada K, ela é pequena porque ela está bem próxima ali do núcleo. A L é um pouquinho maior, enfim. E quanto mais longe também vai ficando, né? Por que as outras primeiro ele cresce, né? Então, cabe bastante elétron lá no meio e mais nas camadas mais de fora vai diminuindo. Por quê? Porque isso é tudo atração, né, de carga mesmo, né? O positivo que atrai o negativo. Quanto mais longe vai ficando, é como se essa atração também fosse ficando um pouco mais frouxa, né? Então, vamos lá. Como é que é essa distribuição dentro da eletrosfera? A gente precisa fazer a distribuição de acordo com os subníveis primeiro, porque os elétrons não são preenchidos, por exemplo, ocupa toda a camada K, toda a camada L, toda a camada M, não é assim. Vai ter, os subníveis eles têm 4 tipos, 4 formatos, são formatos de espaço mesmo. Então você vai ter o S, que ele é mais redondinho, né, que é o menorzinho, cabe só 2 elétrons. Isso para todas as camadas. O P, que cabe 6 elétrons e ele vai ter o formato de 2 bexigas grudadas uma na outra. O D, que cabe 10 elétrons e ele vai ser como se fosse isso aqui, ó. Vou colocar aí. E o F, que vai ter 14 elétrons, né? São 7 espacinhos aí. Então, eles vão ser distribuídos, então a gente vai falar em subníveis. A gente vai falar na camada K, tem a gente chama de, cada camada a gente dá um número, né, correspondente. Então a primeira camada é a K, número 1, segunda camada é L, número 2, terceira camada é a M, número 3, quarta camada N, número 4 e assim por diante. Então, cada camada K só cabe 2 elétrons, então ela vai ter só o subnível S. A camada L cabem 8 elétrons. 2 elétrons entram na camada S e 6 elétrons entram na camada P, na subcamada, no subnível. A 3 vai caber 18 elétrons. 3S vai caber 2. No subnível 3P cabe 6 elétrons, no subnível 3D cabe 10 elétrons. Na 4, camada 4, N, né? Vão caber 32 elétrons. Então vão ser 4S, no subnível 4S cabem 2 elétrons, no subnível 4P cabem 6 elétrons, no subnível 4D cabem 10 elétrons e no subnível 4F cabem 14 elétrons, ao todo 32. Na camada O é igual à camada N, também cabem 32 elétrons dispostos da mesma forma. Na camada O,
Na camada P não vai ter subnível F, vai ter só subnível S, P e D. Então vai ser 6S, cabem 2 elétrons. Na camada 6P cabem 6 elétrons. E na camada 6D cabem 10 elétrons. E, finalmente, na última camada, na 7ª camada, no subnível, no nível 7, no subnível S, vai caber 2 elétrons e no subnível P vai caber 6 elétrons, contabilizando 8 elétrons na camada 7. Tudo bem? Agora na tela, a tabela com todos os níveis e os respectivos números máximos de elétrons em cada camada e os subníveis, né, que tem dentro das camadas eletrônicas, tudo bem? Tomem nota disso porque é importante. Então a gente vai ver como que se distribui isso, né? Mas que eu falei que a distribuição não é reta, né? A distribuição ela segue uma ordem, mas por uma questão de disposição geográfica mesmo, os elétrons eles se organizam de uma forma que não é exatamente linear. Então não é que você vai pôr 2 elétrons na K, 2 na E, 8 na L, 18 na P, não é assim que funciona. A gente vai ter que fazer o diagrama de Pauling, que é uma maneira simplificada da gente entender, da gente não ter que ficar decorando, não, agora é esse, agora é aquele. Então a gente faz o diagrama pra gente lembrar, né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o diagrama de Pauling. A ideia de fazer o diagrama por escrito, né, para vocês, é mostrar que é uma coisa simples, vocês não precisam decorar, é só entender como que você reproduz depois para fazer os exercícios. Então vamos lá, a gente vai colocar as 7 camadas K, L, M, N, O, P, Q, beleza? Aí a gente vai colocar, beleza, pessoal. Então agora a gente vai começar a distribuir, né? No nível K, 1s, 2 elétrons cabem. No nível L, 2s2, 2p6. No M, 3s2, 3p6, 3d10. Esse númerozinho em cima é a quantidade de elétrons, pessoal. No nível N, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14 elétrons. No nível O, 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Prosseguindo então, no nível P, 6s2, 6p6, 6d10 e, finalmente, no nível a camada K, 7s2 e 7p6. Beleza, pessoal? Então, completado todas as camadas eletrônicas, a gente vai começar a ver a ordem. E a ordem é em diagonal. Nessa diagonal, conforme tá a caneta passando, vocês vão vendo, tá vendo? Ó, primeiro foi na K, aí no 2S2, no 2P6, tá vendo? Vai pro 3S, 3P6, aí ó, do 3P6 vai pro 4S2, tá vendo? Depois que volta pro 3D10, 4P6, 5S2, ele vai sendo distribuído em diagonal. Então, é legal vocês fazerem antes da prova esse diagrama para que vocês não se percam, né? Se vocês precisarem usar distribuição eletrônica. Então, por enquanto é isso aí. A gente vai distribuir os elétrons dentro das camadas de um átomo. Coisa muito, 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 muito importante de ressaltar é que nunca se passa as quantidades já definidas de elétron. Então, na camada K nunca vai ter 3 elétrons. Na camada L nunca vai ter 9 elétrons. É sempre no máximo 2, no máximo 8, mas pode ter menos, mas nunca mais. Tudo bem?
Então, agora, pessoal, a gente vai seguir com os exemplos de distribuição eletrônica. Então, toda vez que a gente for fazer distribuição eletrônica, a gente vai fazer o diagrama de Pauling, né? Conforme a gente já explicou. Então, vamos lá. Primeiro átomo que a gente vai fazer vai ser o átomo de magnésio. Tudo bem? Tá aparecendo aí com o número de massa em cima e o número de prótons, certo? Então, nesse caso, ele tem 0 de carga. Se ele tem 12 prótons, ele tem 12 elétrons. A gente vai colocar ele, né? Então, primeiro exemplo, sempre mantendo a organização do caderno, muito importante. Mg12. Primeiro exemplo, Mg12. Então, vamos lá. Então, a gente vai lá começar. Vamos olhar o diagrama de Pauling, né? O primeiro nível que a gente vai preencher vai ser o nível, a camada K, né? O subnível S. Então, eu vou colocar aqui 1S2 para fazer o meu preenchimento. Vamos lá. Já foram 2 elétrons, faltam 10. Então, a gente vai vir aqui para a camada, seguindo sempre a ordem das setas. Então, depois do 1S2 é o 2S2. Então, 2S2. Olha lá. 2S2. Aí, a gente vai continuar, ó. Depois do 2S2, a gente volta aqui para a direita. 2P6. 2P6. Faltam 2 elétrons. E aí, esses 2 elétrons vão para a camada 3S2, né? 3S2. Então, eu vou somar o 1S2. 2 elétrons já foram colocados. 4, 10, 12. Então, já fizemos a distribuição eletrônica do magnésio. É essa que tá aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Pessoal, o segundo exemplo é o átomo de vanádio. O vanádio, que é representado pela letra V, ó, segundo exemplo, letra V, um V maiúsculo, e tem 23 como número atômico. Se ele não tem carga, tá vendo, ó? O átomo de vanádio sem carga tem 23 prótons. Como ele não tem carga, a quantidade de próton e de elétron é igual. Então, ele vai ter 23 elétrons. Então, vamos lá. Olhando no diagrama de Pauling sempre, né? Nível 1S2, a gente vai colocar 2 elétrons no S2. No nível 2S, cabem 2 também. Já alocamos 4. A gente vai seguindo a ordem aqui do diagrama de Pauling, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, aqui já foram 10 elétrons. Segue 3S2, já alocamos 12 elétrons. Vamos continuar. 3P6, 3P6, já alocamos 18 elétrons. Agora, ó, a gente vem pra cá pro 3D? Não, primeiro a gente vai colocar no 4S. Então, 4S2 e finalmente, ó, seguindo a ordem aqui, ó, 4S2 e agora sim a gente vai pôr no 3D, no subnível 3D. Quantos elétrons a gente vai pôr no subnível 3D? Vamos contar, ó. A gente já alocou 2, 4, 10, 12 elétrons, 18 elétrons, 20 elétrons, faltam 3 para alocar. Então, no subnível 3D, a gente vai colocar apenas 3 elétrons. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso segundo exemplo. Agora a gente vai fazer com carga, para vocês verem como é. Então, pessoal, nosso terceiro exemplo vai ser com um ânion. O ânion que se chama iodeto. Iodeto. O que é um iodeto, Isa? Iodeto é o ânion do iodo.
do elemento chamado iodo, né? É o iodo com um elétron a mais, uma carga negativa. O número de prótons do iodo é 53. Então, lembra que a gente falou? Quando a carga é zero, o número de prótons e de elétrons é igual. Aqui a carga não é zero, a carga é menos. Menos, no caso, é sempre menos 1, tá? Quando não tem número, é sempre 1. Então, tem um elétron a mais. Se tem um elétron a mais, então, quantos elétrons tem? Tem 53 prótons, tem 54 elétrons. Tudo bem? 54 elétrons. Se vocês precisarem escrever, é legal às vezes. 54 elétrons, para vocês não confundirem. Tá bom? Quando for ânion ou cátion, legal escrever. Então, vamos lá. Seguindo o diagrama de Pauling, ó. A gente vai começar pelo nível 1s. 1s cabem 2 elétrons. E só 2 elétrons. Então, a gente vai seguir, né? Conforme a gente fez aqui. 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons, faltam 44. 3s2, por enquanto a ordem é a mesma. 3p6, 18 elétrons. Agora, lembrando, ó, seguindo aqui, igual a gente fez com o vanádio. 1s2 já preencheu, 2s2 já preencheu, 2p6 já preencheu, 3s já preencheu, 3p já preencheu. A gente vem aqui, 4s. No 4s cabem 2 elétrons. 4s2. Depois do nível 4s, aqui a gente vai preencher o 3d. E no 3d cabem 10 elétrons. 3d, 10 elétrons. Vamos ver quanto tá faltando a gente preencher, né? Pra gente não se confundir, ó. Aqui, 1s2, 2, 4, 10 elétrons, 12 elétrons, 18 elétrons, 20 elétrons, 40, 30 elétrons. 30 elétrons. Então, depois do 3D, ainda falta 24 elétrons. Então, depois do 3D, vem o 4P. 4P, 6 elétrons. 4P, e depois do 4P a gente vem pro 5s2. 5s2. Depois do 5s2, cadê o 5s2? A gente vai pro 4D, tudo bem? Então, 4D cabem 10 elétrons. Então, vamos lá. 4D, ai, de novo, 10 elétrons. Então, vamos ver quanto tá faltando, ó. Aqui, ó, 2, 4, 10 elétrons, 12, 18, 20, 30 elétrons, 36 elétrons, 38 elétrons, 48 elétrons, tudo bem? Seguindo aí, depois da camada 4D, cadê? 4D, a gente vai preencher a 5. Então, faltam, na 5P, cabem 6 elétrons. Então, 5P6. E aqui, vamos fazer a conta então, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54 elétrons. Então, o iodo acaba na 5P. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. A lista também já está disponível para vocês no Google Classroom. Bons estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e com o Luiz. Plantão de dúvidas, terças e quintas, às 4 horas da tarde. Na terça, com o Luiz também. E na quinta-feira sou só eu. Tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida mesmo, só entrar em contato com a gente. Beijo, bons estudos.